Olá, o Notícias em Foco está no ar. Confira os destaques desta edição. Os perigos do burnout, a síndrome do esgotamento profissional. Aquele momento que era para ser descontraído, no final de semana ou em família, não é mais. A pessoa realmente não consegue desligar do trabalho. As avós que ganharam protagonismo na internet e questionam de um jeito bem-humorado os preconceitos com o envelhecimento. O velho tem que sair da cristaleira para mostrar que ele é útil, que ele não é frágil, que ele é atualizado. Fique ligado, porque o Notícias em Foco já está no ar. E não é que as estatísticas assustam. 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de burnout. Silvia, nós estamos falando aí de um desgaste psíquico causado pelo volume exagerado de trabalho. Acredite se quiser, trabalhar muito é perigoso. Aquele cansaço extremo, você sente um desânimo constante e uma ansiedade que não para. Esses são alguns dos sintomas dessa síndrome que já é considerada uma doença ocupacional. Uma rotina lotada de compromissos e viagens, uma atrás da outra. A agenda da escritora Carol Milters era bem assim. Ela não tinha horário específico de trabalho e nem espaço para um dia de folga. Eu tinha uma rotina muito caótica do ponto de vista de horários, porque eu viajava bastante a trabalho, eu tinha que lidar com a equipe e tinha que lidar com os outros sócios da empresa, porque eu era sócia da empresa, então eu tinha diferentes públicos para interagir o dia inteiro. Quando chegava de noite, eu achava, agora eu vou conseguir trabalhar. Então daí eu tirava a noite para trabalhar. Aí quando tinha um feriado, alguma coisa, eu pensava, agora vai ser ótimo para trabalhar, porque ninguém vai me incomodar. Mas o acúmulo de tarefas aliado ao estresse e as horas e horas empregadas à profissão cobraram um preço alto. A saúde emocional da Carol. O alerta maior de que tinha alguma coisa de muito errado foi um dia que eu tive uma crise de ansiedade que eu não consegui trabalhar. E que eu comecei a ter medo, eu estava com uma dor no peito muito grande, que é um sintoma bem comum em ansiedade, e eu comecei a achar que podia ter algum problema no meu coração. Eu fui na médica e aí ela me disse que era ansiedade. E dali em diante, pensar em trabalho me paralisava. Ela foi diagnosticada com burnout, a síndrome do esgotamento profissional. E eu fiquei alguns meses em depressão. E aí eu tive um estágio de exaustão profunda, em que eu não conseguia sair da cama por nada desse mundo. Eu olhava pela janela e eu só esperava o dia passar, a sensação que eu tinha que eu precisava que o dia passasse, que de repente amanhã eu ia estar melhor, amanhã eu ia estar melhor. Fiquei sem ir ao supermercado por acho que uns 6 meses que eu não conseguia ir. Várias questões assim sociais, de socialização, enfim, de coisas que a gente tem como normal. Eu fiquei sem fazer durante muito tempo porque eu fiquei realmente num colapso muito grande. Burnout é uma junção das palavras em inglês burn e out, que significa queimar-se por completo. É uma alusão a um palito de fósforo que, ao ser riscado, é consumido pelo fogo. Com o cérebro, acontece o mesmo. É uma dor invisível. Desde 1974, o termo é usado para definir o desgaste emocional provocado pelo excesso de trabalho, como explica a psicóloga Juliana Nunes. É um problema de saúde relativamente recente, iniciado pela primeira vez por um psiquiatra americano chamado Freudenberg, e que trata do esgotamento físico e emocional ligado ao estresse crônico no trabalho. Os principais sintomas costumam ser, inicialmente, físicos. As pessoas podem sentir desconforto digestivo, dores nas costas, dores de cabeça, insônia. Em outros casos, a pessoa pode não ter, inicialmente, essas questões fisiológicas que se manifestam tão fortemente, mas a questão da ansiedade, a angústia, problemas de concentração, esquecimento, erros que começam a acontecer no trabalho, que vão justamente abalar também o humor, trazendo muita irritabilidade, insatisfação. Então, esses fatores juntos vão fazer, sim, com que a pessoa comece a não se reconhecer mais.
No Brasil, a doença afeta 3 em cada 10 trabalhadores. Os dados são de um levantamento da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse. Mas quem pode ter burnout? Os profissionais das áreas da saúde, da educação, recursos humanos, os bombeiros e também os policiais estão entre os mais suscetíveis, digamos. Costumam ser perfis de pessoas muito perfeccionistas, muito engajadas, muito eficientes no trabalho, que chegam até a síndrome de burnout. Logo, pessoas que levam um grande susto, que não esperavam nem imaginavam que isso podia acontecer com elas. A Organização Mundial da Saúde reconhece o burnout como uma síndrome ocupacional. Em janeiro deste ano, ela foi incluída na Classificação Internacional de Doenças, a chamada CID, e consta na categoria de estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. É uma síndrome ligada ao contexto de trabalho no qual, mais uma vez, existe essa percepção de demandas que vão além dos recursos que o indivíduo percebe ter. Quanto mais podemos contar com um clima agradável, com o contexto que realmente favoreça a saúde mental, melhor para todos, inclusive para o meio corporativo. Mas a Juliana lembra que a síndrome de burnout não prejudica só no trabalho. As relações com a família, com os amigos, também são afetadas. É dureza, viu? Aquele momento que era para ser descontraído, no final de semana ou em família, não é mais. A pessoa realmente não consegue desligar do trabalho. E o que é ainda mais grave, não existe medicamento contra o burnout. O tratamento varia de pessoa para pessoa e requer acompanhamento de um profissional. A gente fala de um primeiro momento de intervenção para recuperar a energia, ou seja, restabelecer o sono, reencontrar uma rotina de alimentação saudável, reencontrar um ritmo de vida que permita ao organismo se regenerar. Num segundo momento, vamos tentar trabalhar as estratégias e identificar quais foram os gatilhos pessoais e contextuais que levaram até esse esgotamento, trabalhar sobre a ressignificação, trabalhar também as estratégias do que a pessoa vai precisar para retomar o trabalho. E num terceiro momento é realmente a retomada do trabalho que faz parte do processo terapêutico também. Existe muitas vezes um receio muito grande, quase uma fobia do estresse. Já que ele causou tanto sofrimento, a pessoa fica realmente com um certo trauma do que aconteceu antes. Então, esse momento da retomada também merece uma atenção psicológica, identificando seus próprios limites, podendo contar com a empresa para negociar, para realmente criar um contexto mais favorável para a volta. Muitos e muitos casos têm uma retomada de sucesso, onde as pessoas conseguem se reencontrar sim, e se reconhecer, se reconectar com seus próprios limites, respeitando a saúde de outra forma, a partir de então. Depois de superar o drama do burnout, a Carol se tornou uma grande conhecedora dos distúrbios mentais ligados ao trabalho e uma das principais porta-vozes das campanhas de prevenção. E ela lançou um livro de crônicas onde conta a jornada, ou quase uma saga, para enfrentar a doença. Um livro, ele acaba sendo um legado. Muitas coisas que a gente cria hoje nas nossas tecnologias acabam envelhecendo muito rápido e desaparecem muito rápido, né? Os stories duram 24 horas, um post daqui a 2, 3 dias ninguém mais lembra. E um livro, por mais que ele fique num canto da prateleira, ele está ali para sempre. Ninguém vai tirar ele da existência. E eu queria algo que ficasse para além do que fosse acontecer no mundo. Você não chegou até aqui por acaso. Você sabe que tem um poder imenso. Você fica doente quando falha em reconhecer esse poder. Mais do que uma narrativa de superação, minhas páginas matinais Crônicas da Síndrome de Burnout traz o relato de quem aprendeu, do jeito mais doído, a importância de estabelecer limites. Não tem jeito. A vida cobrou e continua cobrando. O esgotamento é mesmo um shutdown do organismo, né? A pessoa não consegue levantar, a pessoa não consegue reagir, a pessoa realmente perde as capacidades cognitivas quando chega ao extremo. E é claro que o objetivo é evitar chegar a esse extremo absoluto. Eu consegui entender que significado que o trabalho tem na minha vida. Entender que eu posso fazer algo que eu gosto, mas que aquilo não é a minha identidade inteira. Eu sou várias outras coisas além do meu trabalho.
Eu tenho vários outros papéis além do meu trabalho. Eu não preciso me colocar 120% naquilo. Eu posso colocar 70% naquilo e tá ótimo, tá de bom tamanho. Eu já gero uma coisa que é muito legal para todo mundo. E eu posso guardar esses outros 30% para as outras coisas da minha vida. Acho que o grande desafio é para quem gosta do que faz, porque quem gosta não estabelece limites. É aquela história, só mais um recadinho, um e-mail no final de semana, tudo junto e misturado, não sei não, viu? Uma coisa é o trabalho, né, Silvia? E a outra é o descanso. Sim, descansar, arejar a cabeça, escovar os pensamentos, como diria a escritora Adélia Prado, também faz parte, viu? Vigiar, é preciso vigiar. É preciso saber o que estamos fazendo com as nossas vidas. O isolamento forçado dos últimos tempos trouxe essa reflexão. Muita gente nem sabia que sofria de burnout, né? E só descobriu quando a pandemia chegou. E tratou de ter qualidade de vida, mudar hábitos e não aceitar, por exemplo, trabalhar sem respeitar aquele momento que você precisa parar. A saúde mental ganhou espaço em todos os segmentos. E aqui vai uma informação importante. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento gratuito para a síndrome de burnout. Já no posto de saúde mesmo, o paciente é encaminhado a um profissional especializado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você já imaginou, Silvia, como será o mundo em 2060? Olha, eu lembro que no desenho Os Jetsons, de 1962, todos tinham robôs e carros voadores. Bom, talvez isso se torne realidade daqui a 40 anos. Mas por hora, uma coisa a gente tem certeza, a população brasileira está envelhecendo. E a terceira idade não é mais como antes, não. Agora, as avós se tornaram influencers e são as mais queridas da internet. Fazer crochê, jogar um dominó. Não. Isso definitivamente não faz mais parte da rotina dos idosos. Agora, fazer vídeos para a internet... E bater papo com a garotada. Tô igual velho, acordando cedo para ficar na fila do banco. Não adianta acordar cedo, o banco só abre às 10. O velho acordar cedo pra quê? Faz tudo pela internet. Isso sim, é o novo perfil da terceira idade. Pode isso, produção? O pensamento é o seguinte, assim como o gay sai do armário para levar a sua vida plena, feliz, o velho tem que sair da cristaleira para mostrar que ele é útil, que ele não é frágil, que ele é atualizado. E põe a cara para bater. Pode até sair na rua passeando com o cachorro, não é? Fazer um monte de coisa, não precisa Pode fazer muita coisa. Passear com o cachorro é o que todo velho faz. Essas são as avós mais famosas da internet. Gilda, Helena, as histórias do tempo dela e Sônia. A coisa mais moderna. Elas são amigas há mais de 50 anos e muito do que faziam até então era jogar conversa fora. Até que em 2018, elas decidiram criar o canal A Voz da Razão. O nome é bom, hein? E hoje elas hitaram, viraram hit nas redes sociais e já passaram dos 280 mil seguidores. Tá pensando o quê? Começamos de um jeito muito assim, simples, recebendo as perguntas e respondendo sem inventar nada, sem preconceito, de uma maneira bem-humorada. Eu acho que isso é que tem nos levado a... E sem consultar manual de psiquiatria, entendeu? É a nossa psicologia crassa, assim, que a gente adquiriu pelos anos atrás, como lidar com certas pessoas. Então, está indo, sabe? Nós somos... É espontâneo, não é nada estudado, preparado, nem nada. Dali a pouco apareceu aqui o assunto de ser youtuber e pronto.
E aí somos YouTube. Sem roteiro e sem filtro, elas dizem o que pensam. E por que não? Juntas, encontraram uma forma de mudar a visão distorcida que se tem ainda hoje do idoso. O preconceito está muito entranhado. Até aquela imagem do ônibus, enfim, nas filas do preferencial, mostra um velho caquético que mal consegue ficar em pé. Galinha, é horrível aqui. Horrível mesmo. Mas, meninas, vocês não estão sozinhas nesta batalha. O professor Germano Hansen também questiona esse rótulo. Aquela placa que você vê em estacionamentos, né, públicos, privados, supermercados, etc., tá idoso, aparece um cidadão lá com uma bengala quase caindo. Isso não é perfil de idoso. A discriminação por idade é chamada de etarismo e está associada à aposentadoria e mais, à perda de valor no mercado de trabalho. Não é fácil ser idoso no Brasil não, viu? Segundo uma pesquisa, 70% dos profissionais acima de 40 anos já sofreram preconceito em razão da idade. Até a palavra aposentado mostra um preconceito, porque, na verdade, o que quer dizer é o seguinte: ficar no seu aposento, não participar mais. E justamente nós combatemos isso. E o entendimento que as pessoas tinham era o seguinte: a pessoa vira aposentada, que é uma forma de ganhar dinheiro sem trabalhar. Isto colocava a pessoa que ficava aposentada numa condição de vai embora logo, porque você está atrapalhando, entende? Está ganhando dinheiro sem trabalho. Então é evidente que isso aqui acabou prejudicando o conceito e o perfil, entende, do idoso. Idoso, velho, são palavras que muitas vezes são ditas de forma pejorativa. E foi nesse sentido que Germano criou um novo termo para a terceira idade, os VIPs. Por que são VIPs? Porque é uma vanguarda inteligente, poderosa, participativa, exemplar e solidária. É um termo que serve para substituir uma série de palavras que não têm um sentido muito adequado e muito inteligente atualmente. Então, você fala idosos, velhos, melhor idade, terceira idade, sexagenário, octogenário, e tudo isso dá uma ideia de pessoas que estão afastadas já da realidade de vivência. E vamos aos números. Até 2060, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. É o que aponta o IBGE. No ano 2000, você tinha uma população até 14 anos de 53 milhões. Os VIPs de 50 anos em diante eram 26 milhões. Hoje, nós já estamos com mais de 50 milhões de pessoas de mais de 50 anos. O que está acontecendo com os de 0 a 14 já são menos de 40. Sabe como vai ficar na década de 60? De 0 a 14 serão 27 milhões. E sabe quantos serão os de 50 em diante? 103 milhões. 120% a mais que a população inteira da Alemanha, o país mais desenvolvido da Europa. É ou não é um tamanho do mercado? Germano é autor do livro Envelhecimento Populacional, um grande negócio. E diz que o desafio é pensar nessa população como potenciais consumidores e não apenas como aposentados. Imagina o tamanho do mercado que você tem para esse público, que já mais de 50 milhões e vai chegar a 100 milhões em poucos anos. Hoje em dia, já eles representam mais de 60% do capital circulante no país. Em mais 10, 15 anos estarão representando de 70% a 80% do capital circulante do país na mão deles. São ou não são poderosos? São poderosos, sim, e no futuro serão maioria. Não são velhos nem idosos, são pessoas que não cabem em rótulos e têm muito a dizer sobre a vida. E aí fica a dica: melhor ouvir a voz da razão, não? Tem que ter bom humor, é isso que
tem jeito. Pela vida fora, né? Novo, mais ou menos, jovem, velho, tem que ter bom humor. O único conselho que eu posso dar para jovens é para envelhecerem. E o que é importante é o movimento. Ninguém pode ficar parado, né? Se você faz academia todo dia... não pode ficar parado. Não, ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. Senão começa aquela história, né? Arrastar chinelo, a reclamar, a envelhecer mesmo, né? Por aí que começa, né, Silvia? Isso mesmo. E olha, a terceira idade, ela descobriu a tecnologia. Muita gente mais velha, que era resistente em usar os novos recursos, se arriscou, gostou e aprendeu e entrou na onda das redes sociais. E envelhece só aquele que para de aprender coisas novas, né, Malu? Fato. É isso, né? Olha, o Notícias em Foco agora abre espaço para a arte de Sandro Corradin, um artista que busca na arquitetura a inspiração para pôr de pé a sua arte. E filho do grande mestre e nosso amigo Inos Corradin, Malu, que privilégio, né? Conhecer o ambiente onde o artista produz, põe a mão na massa, ou melhor, nos pincéis. É verdade, Silvia. Eu fui até a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, e é lá que fica o ateliê do Sandro Corradin. Aliás, aquela região, viu, Silvia, parece que está se tornando ali um celeiro de fabulosos artistas plásticos, talvez pela tranquilidade de uma cidade perto de São Paulo, mas com características interioranas. Um espaço ideal, portanto, né? E o Sandro é referência quando falamos em arte e design autoral. Rigor e excelência em cada pincelada. De um lado para o outro, a arte desliza para nominar o traço nutrido pela leveza do artista Sandro Corradin. Ele captura o espectador pelos formatos, as cores, mas, sobretudo, a alegria. Acho que a alegria é uma consequência, né? Não é nenhuma fórmula. É uma consequência. Dependendo da estética que você usa, a forma técnica te emociona. Então, às vezes, eu tenho soluções com estéticas interessantes e que acaba caindo dentro do mundo lúdico, né? O olhar aguçado de quem convive desde criança entre os pincéis e os cavaletes do pai, o também renomado mestre das telas, Inos Corradin. Sempre ajudei meu pai aqui, vivo aqui no ateliê desde os 2 anos de idade, né? Praticamente eu moro e vou dormir aqui ainda. Fiz arquitetura, eu pesquiso muito, eu gosto de olhar porque se trata de artes visuais, né? Eu acho que sempre você acaba absorvendo um elemento e você vai construindo o seu trabalho, né? Mas eu acho que você tem que ter, não o dom, porque seria muita pretensão minha eu achar que eu tenho dom, mas eu tenho uma certa facilidade e habilidade para pintar. Eu acho que eu tenho essa veia do meu pai. Do pai, ele herdou a porção sensível pela arte, mas foi na faculdade de arquitetura que Sandro Corradin encontrou a técnica e a estética do seu trabalho. Eu acho que tudo é arquitetura, né? Você transformar, fazer existir aquilo que você pinta, né? Desde uma xícara, desde uma escultura, você materializar uma forma sua, um desenho seu. O meu bully não é um bully acadêmico, por exemplo, né? As minhas garrafas não são garrafas com aquela técnica clássica, né? Eu resolvo do meu jeito as coisas do mundo, né? Mas a relação entre arte, arquitetura e o design vai além das suas influências. Sandro busca no imaginário arquitetônico a inspiração para a última pincelada na tela. E num processo inverso, sua arte sai das telas como se ganhasse vida. E ganha. Depois de um tempo, eu pensei em também fazer dos meus quadros um objeto. Por que não fazer também de um quadro, seja um mobiliário, seja uma escultura, um objeto? E eu usei o quadro da cadeira. Porque assim, como eu fiz arquitetura, eu pensei no mobiliário. Em parceria com um amigo meu, designer, grande marceneiro, artista, muito bom, e me ajudou a construir esse objeto, essa cadeira, esse mobiliário. Na cadeira, ele explora a relação entre o objeto e o espaço e compõe variadas interpretações sobre a função de cada mobiliário como elemento estético.
Tem temáticas como as naturezas mortas que eu faço, que são as mesas com os objetos, ligados a objetos que você tem no ambiente interior de uma casa, só que com um ingrediente lúdico, né? A mesma temática resolvida com mil formas, né? É uma conversa sua, muito introspectiva durante o quadro. E você começa a dar força para o quadro, começa a perceber o valor que as cores têm como uma nota musical. E assim, ele pode criar possibilidades. Por que não? O arquiteto faz arte e faz parte. Vem de um artista em construção. Está falando de um artista que ainda tem muito para aprender, muito para pintar. Então eu não sei se um dia eu vou ter um estilo, porque eu gosto de explorar as possibilidades desse mundo, né? O Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar nossos conteúdos nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Nós encerramos esta edição com uma música do cantor e compositor Mamá Soares, com participação de Márcio Vitor, o Psirico. Produzido pela Riff Filmes, o clipe Cruzeiro do Sul fala da originalidade do samba, da inclusão social e da ancestralidade dos rituais. Até a próxima. Tchau. Samba crioula na ponta do pé, batico de timbal surdo virado. Samba crioula na ponta do pé, lá vem Sinha com seu capim molhado. Samba crioula na ponta do pé, batico de timbal surdo virado. Samba crioula na ponta do pé, lá vem Sinha com seu capim molhado. Ô Sinha, corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né. Ô Sinha, corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né. Ô Sinha, corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né. Ô Sinha, corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né, pra eu levar. Corte capim, né. Corte capim, né. Se é levada de pagode, só não samba quem não pode. Se é levada de pagode. Se é levada de pagode, só não samba quem não pode. Se é levada de pagode. Se é levada de pagode, só não samba quem não pode. Se é levada de pagode. Se é levada de pagode, só não samba quem não pode. Se é levada de pagode, só não samba quem não pode. Se é levada de pagode, só não samba quem não pode. Se é levada de pagode, só não samba. Se é levada de pagode, só não samba quem não pode. Se é levada de pagode.